Bom dia! Louvado seja o nome do Senhor, paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, estudando a Bíblia juntos, eu, você, Espírito Santo, vamos para mais um estudo de Provérbios. E o estudo de hoje, capítulo 25, provérbio de hoje, estudo lindo, abençoadíssimo, nosso professor Espírito Santo, amém? Abra sua Bíblia. Você já orou hoje? Vamos orar, né? Pedir ao Espírito Santo que venha nos iluminar em nome de Jesus. Que Ele venha ser o nosso professor. Que eu não venha falar por mim. Que Ele esvazia-me de mim mesmo. Crucifique o meu eu, a minha carne, as minhas vaidades, em nome de Jesus. Jesus, lava-me com o teu sangue, perdoa-me das minhas falhas, em nome de Jesus. Tira-me de toda vaidade, todo ego, Pai, em nome de Jesus. Mas que o Senhor venha me dar, Espírito Santo de Deus, a tua sabedoria, o Espírito de revelação, o Espírito da tua presença, o Espírito para que nós venhamos ter, Pai, nessa hora e nesse momento, todo pleno conhecimento do Senhor. Nós queremos buscar nessa hora toda a ciência da mente de Deus, através, Senhor, meu Deus, meu Pai, da tua palavra, Pai querido, em nome de Jesus. Perdão, queridos, eu beber água, porque eu estou dando um estudo atrás do outro. Acabei de fazer um, agora estou fazendo outro, com muita alegria mesmo, muita satisfação. Eu agradeço ao Senhor, eu louvo o Senhor nessa manhã, por estarmos aqui reunidos. A palavra de Deus diz que onde está mais de uma pessoa reunida, ali estará. Eu creio que estamos aqui reunidos. O Senhor está aqui, em nome de Jesus. E eu invoco o nome do Senhor agora, em nome de Jesus, para esse estudo, Pai. Que o Senhor venha abençoar esse estudo. Que o Senhor venha nos dar instrução, Espírito Santo, nas entrelinhas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Eu estou com o meu caderno aqui. E eu estou com um manuscrito aqui. Estou estudando a Bíblia tanto para poder fazer isso tudo que eu estou com um manuscrito na cabeça. Eu estou com um estudo aqui no meu caderno, amada e amada, para fazer uma orientação. Uma noite dessas, eu estudando, o Senhor veio me orientar e me dizer que tem pessoas que não sabem estudar a Bíblia. As pessoas ouvem, exemplo, vídeo, mas a pessoa não sabe estudar a Bíblia. A pessoa não tem um planejamento de estudo. Então, antes de adentrar o estudo de Provérbios, estudando a Bíblia juntos, eu quero fazer um vídeo pequeno, mas dando passo a passo. Eu estou orando para o Senhor me iluminar para fazer esse estudo. Eu já até fiz aqui, já esbocei o estudo, o método, o primeiro e o segundo, de técnicas de estudo. Amém? E eu vou gravar um vídeo desse. Se você tem dúvidas sobre isso, se você tem dificuldade, se você nem imagina que precisa disso, nossa, Lud, eu tenho dúvida, escreva, deixe nos comentários, tá? Que eu tô com essa ideia, mas você é que vai me dizer se eu tô certo ou não, né? Um planejamento, mas deixa aqui no canal os comentários, tá? Do planejamento, sabe? Eu escrevi já aqui o passo a passo e eu quero criar esse vídeo para ajudar você que não tem, que tem essa dificuldade. Amém? Glória a Deus. Então vamos começar o estudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, capítulo 25 de Provérbios. Meu amado e meu amado, nós estamos estudando os Provérbios. Lá no Facebook eu já tenho vários estudos escritos de Provérbios, e agora, do dia 8 de setembro para cá, nós começamos estudando a Bíblia juntos aqui no canal. Quando for o dia 1º de outubro, vou começar todos os estudos de Provérbios, e o Senhor, Espírito Santo, Ele vai capacitando, Ele vai melhorando, Ele vai me capacitando, Ele vai me melhorando, em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha fé, amém? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque esse capítulo 25
do capítulo 25, versículo 1, ao capítulo 29, versículo 27, nós estamos entrando, querido e querida, nos provérbios de Salomão copiados, deixa eu abrir aqui, pelos sábios do rei Ezequias. Pelos sábios dos reis Ezequias. Então, nessa divisão que eu estou fazendo aqui agora, né, do meu esboço, nessa divisão do livro, estão alguns dos provérbios de Salomão organizados por um comitê editorial indicado pelo rei Ezequias. Olha que coisa linda. Então, vamos começar. E eu dividi esse capítulo 25 hoje. Eu vou começar com a letra A, tá? Se você quiser anotar no seu caderno aí, com a letra A. E depois eu vou colocar números para vocês entenderem. Por que o título A? Porque o título do capítulo 25 ao 29 vai ser Os Provérbios de Salomão copiados por sábios do rei Ezequias. Amém? Então, na letra A, o nosso subtítulo vai ser Provérbios em relação aos relacionamentos interpessoais. Para quem não sabe, relacionamento interpessoal, então, mas antes de eu dar significado, eu quero que você anote aí. Provérbios concernentes, que quer dizer em relação, aos relacionamentos interpessoais, que vão, tá? Essa é a letra A, do capítulo 25, versículo 1, tá? Ao capítulo 26, versículo 28. Ok? Amém. E aí eu quero explicar. Então, toda vez que eu falo em relacionamento interpessoal, eu quero dizer respeito a toda interação entre pessoas. Então, esse capítulo 25, versículo 1, até o capítulo 26, né? Toda a extensão, até o versículo 28, ele vai tratar dos relacionamentos interpessoais. O que é relacionamentos interpessoais? É todas relações, o que diz respeito à interação entre pessoas. Pode ser profissional, pessoal, familiar, com objetivo, né? Com que objetivo? Com o objetivo dos relacionamentos interpessoais. Qual que é o objetivo? É tornar a convivência mais agradável entre os seres humanos. Amém? Então, a partir desse princípio, eu fiz um esboço. Então, primeiro, número 1. Então, primeiro, a letra A, provérbios em relação aos relacionamentos interpessoais. 1. Então, com relação número 1, com os reis. Com os reis. Vai ser capítulo 25, vai ser dos versículos 1 ao 7. Então, agora nós vamos estudar do versículo 1 ao 7, o provérbio, né, que é o capítulo 25, os relacionamentos em relação aos relacionamentos com os reis. Amém? Dos versículos 1 ao 7. Anotem aí direito. Vamos lá. O versículo 1 diz assim. Então, vamos relacionamentos entre os reis. Versículos 1 ao 7. Estes são, que eu já falei, né? São outros provérbios de Salomão, os quais foram transcritos pelos servos de Ezequias, rei de Judá. Né? Como eu falei. Então, mas deixa eu explicar aqui uma coisinha para vocês. Então, Salomão, meu querido, minha querida, Salomão, ele foi o último rei, só para vocês entenderem aqui, o último rei a governar o reino unificado de Israel. Após a morte dele, o reino foi dividido, né? E o primeiro monarca a reinar sobre todo Israel, né, que agora foi restrito ao reino sul, né, logo após a destruição do reino norte, foi o primeiro monarca a reinar sobre todo Israel, né? Foi Salomão. Então, Salomão foi o último rei a governar o reino unificado de Israel e o primeiro monarca a reinar sobre todo Israel. Agora restrito ao reino sul, porque
houve a destruição do Reino Norte. Até aqui entendido? Glória a Deus. E foi no reinado de Ezequias, para vocês entenderem aqui a história. De Ezequias, aproximadamente entre os anos de 715 a 686 a.C., tá? Que ocorreu um maravilhoso reavivamento espiritual em todo o território israelita, do Israel remanescente. E o rei Ezequias, ele restaurou o cântico dos hinos ao seu devido lugar. E aonde eu posso ver isso, Lute? Eu posso ver isso lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 30. Né? E o seu profundo interesse pela palavra de Deus e pelos documentos bíblicos escritos por Davi, né? Ezequias tinha esse interesse, explica seu apoio na compilação dos provérbios de Salomão. Amém? E você pode ver isso em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 1, e 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 1. Então, sua atitude lembra também, que é uma curiosidade que eu quero dizer para você, inclusive a minha Bíblia é da King James, é uma Bíblia ótima, eu indico a vocês, tá? De estudos, eu até coloco Bíblia Sagrada, King James, atualizada, edição 400 anos de estudo, ela é ótima, viu? Sua atitude lembra a decisão do rei King James em 1607, que também é um apaixonado pela palavra de Deus, como Ludi de Oliveira, eu sou apaixonada, né? Eu converti, primeiro porque Jesus, né, me traiu, me resgatou, me escolheu primeiro e me amou, e segundo porque ele me apresentou essa palavra e eu não resisti. Foi amor à primeira vista. Então, King James, apaixonado pela palavra de Deus, então ele acatou a sugestão de vários líderes cristãos da época. E ele coordenou, queridos, uma acurada compilação e tradução, olha que coisa linda, dos melhores manuscritos disponíveis na língua original, né, nas línguas originais, para publicação da nova edição da Bíblia em inglês e que tem servido de referência na tradução das Escrituras para todas as demais línguas e culturas do planeta, em todas as épocas. Olha que coisa maravilhosa. Então, isso é muito, muito legal. Amém? Então, vamos lá. O versículo 2 diz assim: a glória de Deus é ocultar certos conhecimentos, tentar desvendá-los é a glória dos majestosos. Bom, o que está dizendo aqui? Aqui está dizendo o seguinte, que Deus reserva, Deus, nosso Deus soberano, todo onipotente, onisciente e onipresente, ele reserva para si, né, a plenitude do poder e do saber. E ele recebe toda a glória que lhe é devida. Amém? Pois o homem não consegue compreender a criação, o homem não consegue compreender o universo, nem o modo como Deus o governa. Nós somos limitados, quanto Deus é ilimitado. Amém? E o rei e os intelectuais, né, no caso os majestosos, tá? Ele obtém a glória. Obtém a glória quando lhe é facultado o dom de conhecer a verdade e governar com justiça. Aonde que eu vou ver isso? E eu vou deixar todos esses versículos que eu estou relacionando aqui no vídeo em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 e 1 Reis, capítulo 4, versículo 34. Amém? Porque o homem, querido, ele domina o que ele explica. E ninguém explica Deus. Ninguém. Vamos agora para o próximo versículo. Versículo 3. A altura do céu, a profundidade da terra e o coração dos soberanos são lugares insondáveis. O que está dizendo aqui? Está dizendo
nós não conseguimos medir, calcular, né, a altura do céu, a profundidade da terra, nem o coração dos reis. Então, como a altura dos céus, a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável, ou seja, não conseguimos calcular. Então, como o homem não pode calcular a altura dos céus nem a profundidade da terra, assim assim não compreende os pensamentos mais íntimos de uma autoridade. É o que está querendo dizer aqui neste versículo. Nós não conseguimos compreender, né? Não conseguimos compreender, não conseguimos calcular, não conseguimos medir. Versículo 4. Nós temos aqui o versículo 4, que o versículo 4 e o versículo 5 estão juntos. Tira as escórias da prata e ela ficará absolutamente pura. Tira o ímpio da presença do rei e seu trono se firmará na justiça. Olha só, o versículo 4 usa uma metáfora para explicar o versículo 5, ou seja, você tira a sujeira, a imundície da prata e ela ficará absolutamente pura, limpa. Você tira o ímpio, sujo, injusto, perverso, sujo da presença do rei, do governante, e o seu trono se firmará na justiça. Então, o que está dizendo aqui? Esse termo justiça, tira o ímpio da presença do rei e seu trono se firmará na justiça, tem o sentido de aquilo que é reto. Então, justiça aqui tem o sentido de Cristo, reto. O que é exato, direito, limpo, honesto, inocente, sem tortuosidade, sem perversão, sem adulteração alguma. Que é o antônimo de perverter, é o contrário. Então, quando você tira a sujeira da prata, ela fica brilhando, ela fica linda. Né? Quando você tira a sujeira, a impureza. A mesma coisa quando você tira o ímpio, a sujeira, né, de um governo, de um reino. Né? Lá está o reino, o governo, o rei. Então você tira aquela peça, o ímpio que está corrompendo, que está sujando, que está atrapalhando, tá? Que está cometendo as injustiças, a sujeira. E o trono do rei vai prevalecer, vai firmar na justiça, vai firmar em quem? Em Cristo, na retidão, naquilo que é justo, naquilo que é exato, naquilo que é limpo, honesto, inocente, sem tortuosidade, né? Sem perversão. Amém? Vamos para o versículo 6. Não te vanglories. Aí o versículo 6 e o versículo 7 tem ligação. Não te vanglories diante do rei. Não te vanglories. Nem reivindiques um lugar entre as pessoas mais importantes. Por quê? Pois é muito melhor, guarde-se melhor. É muito melhor que o próprio rei te convide, sobe até aqui, do que seres humilhado na frente de autoridades. Então, esse muito melhor, quando eu falo aqui muito melhor, tá? Eu quero dizer o quê? Esse melhor aqui do versículo 6 e 7 quer dizer o quê? É melhor você deixar o outro. Então, aqui, ó, a situação descrita nesse versículo é de uma festa. O conselho é não tomar a mesa no lugar, o conselho é o quê? É não tomar a mesa um lugar que possa estar reservado para um convidado mais ilustre. E aí, tem uma parábola, né, que Jesus usa para ilustrar essa situação, lá em Lucas 14, versículos 7 ao 11. Mas, deixa eu dizer para você uma coisa. É muito melhor, ou seja, que você faça o quê? Tenha uma atitude sempre o quê? Humilde. E aguarde. Mas antes, vem aqui. Cerca de 1000 anos mais tarde, olha só. 1000 anos
depois que os sábios copiaram esse provérbio. Mas tá, Jesus faria referência a essas outras palavras de Salomão, né, e dos demais sábios, né, citados no livro de Provérbios, numa demonstração clara e prática de quê? De quê? Da incapacidade de erro, do poder e da sabedoria perpétua das Escrituras Sagradas. Ou seja, as Escrituras Sagradas, elas não erram, né? Elas são poderosas, elas são sábias por toda a eternidade. É isso que prova, porque mais de 1000 anos o Senhor Jesus usou essas palavras. Aonde? Lucas 14, versículos 7 ao 11 e Isaías 22, versículos 15 ao 19. Lá em Lucas, queridos, eu não vou ler os versículos todos, mas vocês vão ler, estou deixando aqui na descrição dos vídeos. O título é Os Humildes Serão Exaltados. E Jesus fala assim, observando como os convidados escolhiam os lugares de maior destaque ao redor da mesa, Jesus lhes propôs uma parábola. E Jesus exorta, quando por alguém fores convidado para um banquete de casamento, não busques o lugar de honra. Ele está nos ensinando, pois é possível que tenha sido convidado também outra pessoa ainda mais digna do que tu. Por isso que quando eu oro, lá em Efésios, o capítulo 5, o versículo 21, Efésios 5, 21, que fala assim, que nós tenhamos o temor de Cristo e vamos sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. O que quer dizer ali? É que nós tenhamos, embolou tudo, a língua dela enrolou, perdão. É que nós devemos ser humildes. O que é ser humilde? Além de dependermos de Deus, além de reconhecermos que somos pó, é nós termos humildade nos relacionamentos. A chave dos relacionamentos, que é o que nós estamos estudando aqui, é sermos humildes um para com os outros. É a chave. E em Efésios 5, 21, nos ensina isso. E todos os dias eu colo um papelzinho amarelinho, de uns post-its que eu tenho, e eu falo assim, Pai, Espírito Santo, cria em mim a virtude da humildade, para que nós venhamos sermos submissos uns aos outros no temor de Cristo. Versículo 21, Efésios 5, sermos humildes uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Nós temos que ser submissos ao Senhor e uns aos outros. Então, quando Jesus fala, porque pode ter uma pessoa mais digna do que tu. Sendo assim, o anfitrião que aos dois convidou se aproximará e te pedirá, dá o lugar onde estás a este. Então, sob grande humilhação, irás ocupar o último lugar. E eu acabei lendo o versículo todo, porque eu estou querendo explicar, e não tem explicação melhor do que essa parábola. Por esse motivo, quando fores convidado, dá preferência aos lugares menos importantes, ou seja, seja humilde, de forma que quando passar o anfitrião do banquete te saúde, exaltando, amigo, vem, assume um lugar mais importante, e assim será honrado na presença de todos os convidados. Portanto, todo o que se promove, aquele que se promove, e nós vamos ver outros versículos hoje falando sobre isso, queridos. Guardem essa palavra. Todo aquele que se engrandece a si mesmo, se promove a si mesmo, será envergonhado, será humilhado. Mas o que a si mesmo se humilha, receberá exaltação. Os humildes serão exaltados. Guardem essa palavra. Amém? Amém. Agora, Isaías. E aí, como eu já disse, né, na descrição do vídeo, tem um outro exemplo que é Isaías, que eu vou deixar para vocês lerem. Amém?
Glória a Deus. Agora vamos para o versículo... Agora vamos para o item 2. Vamos para o item 2. Provérbios em relação aos relacionamentos. Nós estudamos agora o item 1 com os reis, né? Do versículos 1 ao 7. Agora relacionamentos com o próximo. Muito importante. Que vai ser o capítulo 25, dos versículos 8 ao 20. Versículos 8. Vamos lá. Versículo 8. Vai ser do 8 ao 20. Anotem aí. Louvado seja o nome do Senhor. Não conduzas precipitadamente alguém ao tribunal, pois como agirás caso seu oponente te desminta? Meu querido e minha querida, esse assunto é muito sério. Sabe por quê? Presta atenção aqui. Você tem que orar, sabe? Não seja precipitado em nada em sua vida. Isso aqui é uma advertência, é uma exortação com relação ao relacionamento com o seu próximo. Ore antes, sabe? Avalie, coloque primeiro diante do Espírito Santo. Fala assim, Espírito Santo, aconteceu tal coisa, né? Eu, na minha visão limitada, miserável, pequena, eu acho que eu fui lesado. Sabe que eu fui? Me ilumina. O que eu faço? Eu vou processar? Eu vou na justiça dos homens? Ou eu coloco diante do Senhor? É o Senhor que vai agir. É o Senhor que vai ficar entre eu e a pessoa. Coloque primeiro diante do Senhor. Medite, ore ao Senhor. Coloque diante de Deus. Sabe? Ore, medite, se acalme. Acalme o coração. Perdoe a pessoa diante de Deus. Sabe? Então, não conduzas precipitadamente, não seja ansioso, tenha fé no Senhor, porque o Senhor vai te falar, se for uma causa que você tem que levar, você vai levar. Agora, se for algo que você está sendo precipitado, mas você também está errado, e você não viu, porque na emoção, na carne, você não viu, mas você também errou, você vai precipitado pela carne, sem o agir de Deus, e chega lá, você também pode estar errado, e ele vai te desmentir, e você vai passar vergonha, e você também vai ser punido, e vai ser um mau testemunho para você, e vai dar tudo errado. Então, em tudo devemos orar, levar o caso diante do Senhor primeiro, colocar o nosso situação ao Senhor, e primeiro, quando acontecer a situação, acalmar, orar, perdoar, lavar o coração, descansar, e depois o que eu faço, Pai, nessa situação agora? Primeiro tem que perdoar, porque se não tiver perdão, você é certo ou não, se você tiver certo, mas não tiver perdão, nada vai acontecer, nada vai acontecer. Você tem que orar, perdoar, colocar diante de Deus, na mão de Deus o caso. Aí, se for para você ir na justiça dos homens, o Senhor também vai com você. Ele vai na sua frente, abrindo as portas, sabe? Ele vai mover o processo. Ele vai. E vai dar tudo certo. Agora, se não for para você fazer isso, não vai dar. Porque tudo é por meio dele e dele. O homem não recebe nada, coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Amém? Versículo 9. Busca, olha aqui, nós estamos falando com o próximo, relacionamentos com o próximo. Resolver tua causa, a causa é tua, não é de terceiros. Você não está intrometendo o dedo na onde você não é chamado. Diretamente com o teu próximo, mas não reveles qualquer segredo de outra pessoa. Por quê? Versículo 10 é a continuação. Caso contrário, quem te ouvir poderá te difamar e jamais recuperarás tua honra. Muito sério isso. Muito sério isso. Olha só. Nós devemos agir com o quê? Em tudo. Primeiro, até antes de ir lá conversar com o teu próximo. Primeiro nós devemos agir com calma. A gente ora, né? Porque se a gente tem uma causa para resolver com o próximo,
é alguma causa, é alguma coisa que a gente tem que resolver, né? Então, primeiro eu vou orar, eu vou colocar essa causa diante do Senhor. E aí, quando eu for resolver, eu tenho que estar com o quê? Com calma. Eu tenho que buscar agir com a mente de Deus. Eu tenho que agir com sabedoria, com a presença de Deus. Então, em tudo agir com o fruto do Espírito, com os gomos do fruto do Espírito, com a mansidão, com a paciência, sabe? De forma longânima, mas eu não consigo ir sozinho, porque isso não é pela minha força. É o Espírito Santo que habita aqui dentro. Então, quando acontece alguma coisa que te desagrada, que o outro faz, e que eu tenho que resolver a minha causa com o outro e não ficar falando para todo mundo ouvir, eu entro no meu quarto, eu oro, coloco diante de Deus. Se eu tiver que chorar, eu vou desabafar com o Senhor. Porque eu estou falando isso, porque eu faço isso. Choro até. Estou chorando. Choro aos pés do Senhor. Falo, Pai, mas foi isso. E na mesma hora, o Espírito Santo fala, foi mesmo. Mas você fez isso. Eu falei, nossa, eu fiz mesmo. Nossa, então o Senhor me perdoa. O Senhor me ajuda. Né? Então, nós devemos agir com calma. Ou seja, no fruto do Espírito. Buscar isso em oração. Né? Aconteceu o fato, saia, retire. Fica longe. Pede, eu vou ali, volto já, dá licença, depois a gente conversa. E vai orar aos pés do Senhor. E busca o quê? Calma, prudência, agir de acordo com a mente de Deus. Pai, me dá prudência. O Espírito Santo me enche do fruto do Espírito. Sabedoria, a presença de Deus. Amém? Porque mesmo quando temos, amados, em nossas mãos os meios de promover justiça, mesmo, a gente tem que agir assim. A gente tem, mesmo quando a gente tem tudo nas mãos para fazer a justiça. Não, eu tenho tudo aqui, para fazer. Não é assim que faz. A gente tem que ter calma, prudência e sabedoria. Mesmo quando a gente tem tudo isso. E aonde que eu vejo isso aqui, Lude? Eu vejo no Provérbio 17:14, Provérbio 24:28. O 24:28 fala assim: não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, tampouco fala mal deles. E o 17 fala assim: 17:14. O início de um desentendimento é como a primeira rachadura numa enorme represa. Por isso, resolva pacientemente toda a questão antes que se transforme numa contenda destruidora. Por quê? Por quê que está dizendo isso? Está dizendo isso porque, não, queridos, não é aconselhável divulgar as atitudes de nossos inimigos, né, da pessoa que causou o problema. Não é aconselhável, sob o risco de quê? De cometermos o pecado da difamação. O Senhor não gosta, Ele abomina, sabe? Nós temos que orar. Lude, é difícil, porque sem querer, às vezes a pessoa está assim, mas eu não tive a intenção. Então nós temos que orar, pedir perdão, falar, Pai, ajuda eu não difamar. O que é difamar? Difamar é você falar da pessoa. Você falar mal da pessoa para outra. Você falar negativamente. Você está difamando. Isso é difícil, porque sem querer, você começa a comentar. Nós temos que pedir muita ajuda do Espírito Santo nessa questão. Nós cristãos, nossa. Lá em Provérbios 11:13, Provérbios 31, versículos 8 ou 9, Tiago 4:11 fala isso. Então, Provérbios 11:13 diz assim, olha, eu abri na página. Isso é lindo, né? O fofoqueiro trai a confiança de quem quer que seja, mas aquele que guarda um segredo merece crédito. Agora, Provérbio 31, versículos 8 e 9, fala assim, abre a tua boca em favor dos que não podem se defender, em nome de Jesus, Pai. Seu protetor dos direitos de todos os desamparados. Ergue a tua voz e julga com justiça. Nós vimos justiça hoje. Essa justiça aqui é a justiça que nós vimos hoje. Com retidão. Sabe? De forma limpa, de forma reta. De forma clara.
sem distorção, sem perversão, sem adulteração, sem tortuosidade. Amém? E defende o pobre e o indigente, aquele que não pode se defender, aquele que não tem voz. Você vai lá e faz. Você vai lá e liga. Você vai lá e... Sabe? A pessoa tem uma causa e ela não consegue, você vai lá e fica lá para ela, ó. Em nome do Senhor Jesus. E esse versículo até escreve que Jesus Cristo é esse, que abre a boca em favor, né? É Ele o nosso intermediador junto ao Senhor, né? E nós temos que ter esse papel aqui, em nome de Jesus, amém? E para finalizar, Tiago, capítulo 4, versículo 11, fala assim: não julgar ou falar mal dos irmãos. Espírito Santo, ajude-nos em nome de Jesus a não julgar e não falar mal dos irmãos. Amém? A não ser que você, às vezes, né, ora, né? Vamos conversar esse assunto aqui, porque a gente vai orar pro irmão, né? Que tem uma coisa, tem gente que fala mal para denegrir, para falar mal de maldade, né? Não. Isso é uma coisa. Outra coisa é você, o seu esposo, você e um amigo, vamos orar aqui para tal circunstância, porque, né, um amigo desabafa com você, porque está sofrendo alguma situação com uma pessoa e fala assim, ora comigo, né? Você é uma pessoa que é intercessora, você tem um ministério, e um irmão, uma irmã que confia em você, né, espiritualmente, desabafa de uma situação, de uma circunstância e conversa com você, para você ajudar em oração, porque ela está sendo oprimida, porque ela está vivendo uma certa situação. Aí é outra coisa, porque ela está conversando, está desabafando, para você orar por aquela situação, né? Aí você vai orar, né? Não quer dizer que a pessoa está julgando ou falando mal do irmão, ela está querendo que você ore. Ô, Lud, me ajuda em oração, porque a situação é essa. Eu não tô aguentando, Lud, né? Eu tô sendo oprimida, sabe? Eu fico pisando em ovos com a pessoa, porque o temperamento da pessoa, o gênio da pessoa é assim, Lud. Aí eu falo, compreendo. Então vamos orar, né? Colocar diante de Deus a situação. Tá entendendo? Então o Tiago fala, caros irmãos, então tem diferença. Tem diferença. Nós não devemos ficar falando mal. Nós temos que orar. E quando o irmão conta, não é levar para frente, não. Pai, olha a situação, né, que a pessoa está enfrentando, vamos orar, sabe? Ou ora junto com a pessoa, já pega e ora, ou você vai junto com as suas orações já orar, né? Por aquela situação. Caso, irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão ou passa a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei e julga também. E a julga também. Ora, se passas a julgar a lei, cessas de obedecê-la e assumes a posição de juiz. Amém? Vamos voltar para Provérbios. Então, aqui em Tiago, né, em Provérbios 11, 13, 31, Provérbios 31, Tiago, nós vemos o pecado da difamação. E a primeira parte, nós vemos o meio de promover justiça, né? Versículo 11. Maçãs de ouro com enfeites de prata. Olha que coisa linda. É a palavra falada em tempo oportuno. Amém? Maçãs de ouro com enfeites de prata. É a palavra falada em tempo oportuno. Maçãs de ouro é um enfeite lindo, né? É uma joia. É uma joia linda, né? Então tá comparando, é uma metáfora, né? Maçãs de ouro, né? Um enfeite lindo. É a palavra falada em tempo oportuno. O que é isso aqui? Tá comparando uma joia rara, maravilhosa, uma maçã de ouro, toda enfeitada de prata. É a mesma coisa do justo, justificado pelo sangue do Cordeiro, que tem a presença de Deus na língua,
quando ele fala na hora certa, no tempo de Deus, com sabedoria, com a presença de Deus, de acordo com a mente de Deus. Então, ou seja, a palavra falada pelo justo, pelo justificado, pelo sangue do Cordeiro, em tempo oportuno, do modo e do tempo certo, é como uma joia, é como uma maçã de ouro, com enfeites de prata. Olha só que coisa linda. Então, a pessoa, quando ela fala na direção do Espírito Santo, que submete a boca, a língua, o conteúdo que vai falar, a forma que vai falar, submetem tudo, o falar, a língua. Eu falo igual eu orei hoje, mas eu falo, Pai, eu submeto tudo, as cordas vocais, a língua, tudo, em nome de Jesus. E falei como Davi fala, né? O versículo 12 até fala isso. Eu vou usar esse exemplo também. Coloca um freio aqui, porque para eu falar, eu submeto o meu falar ao Senhor. Coloca sabedoria, que é a plenitude que venha revestir o meu falar da direção do Espírito Santo. Amém? Versículo 12. Aí vem aqui, que é bem semelhante, o versículo 11 e o versículo 12. Olha que lindo. Anel de ouro e colar de ouro fino. O exemplo de cima foi a boca. Comparou uma joia, uma maçã, né? Uma maçã de ouro linda, com a boca sábia. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor venha, nós submetemos o nosso falar ao Senhor, para que nosso falar seja em tempo oportuno, seja gracioso, seja sábio, prudente e virtuoso, seja como maçãs de ouro com enfeites de prata. E anel de ouro e colar de ouro fino é a censura do sábio para o ouvido atento. Então, olha que lindo, querido, querida. O ouvido atento, o ouvido atento. Então, o anel, a joia, o anel, ou um colar de ouro fino, é a censura do sábio. Então, o sábio, quando ele chega para o outro e fala assim, olha, no ouvido do outro, ele está falando, o outro está ouvindo. O seu comportamento, o seu falar, ou o que você está fazendo, ou o que você quer fazer, não tá legal, isso não agrada a Deus, ou não vai ser bom para sua vida, ou, sabe, dá um conselho, exorta, uma exortação, porque censurar é você tá divertindo a pessoa, tá fazendo uma censura, o que ela tá fazendo não tá legal. Então, o sábio que tem a presença de Deus, ele tá censurando o outro de alguma coisa que tá fazendo. E o ouvido atento, ele recebe, porque a censura do sábio é como anel de ouro e colar de ouro fino. Então, aquele ouvido atento que recebe aquilo, ele está recebendo uma joia, um anel de ouro e colar de ouro fino, porque é a mesma coisa. Então, Davi, em um dos salmos dele, que nós já até estudamos esse mês, ele fala que eu quero ser exortado pelos sábios, porque ele era sábio. Porque o sábio, amado, ele quer ser exortado pelo sábio. Ele gosta de receber orientação do sábio. Quem não gosta é um insensato. E tem muitos cristãos que se dizem cristãos que não gostam de receber exortação. Eles ficam com raiva. Ah, porque tá certo, o meu jeito é esse. Ou então te ignora e vai. E como diz a palavra, sofre as consequências depois. Agora, o sábio que é sábio, escuta e fala, entendi. Obrigada. Eu vou orar a respeito, né? Agora, muitas vezes, não é nem para falar mesmo, né? É só para você orar. Então, vamos lá. 13. Como o frescor da neve num dia de ceifa, é um mensageiro fiel para quem o envia. Ele reconforta a vida do seu Senhor. Querido e querida,
Presta atenção. Olha só. Como o frescor da neve num dia de ceifa. Primeiro, que ceifa, eu vou destrinchar aqui o versículo. Mensageiro fiel é aquele que está conectado com Deus, tá? O Senhor é o Senhor nosso Deus. Mensageiro fiel é aquele que está conectado com Deus. Então, na ceifa, é aquele calor escaldante. Então, como a neve, né? Como na ceifa, calor, né? É no calor. A ceifa, na época da ceifa, nesse contexto aqui, é aquele calor escaldante, aquela seca, sabe? Então, como a neve refresca no verão. Imagina você estar no verão, na ceifa, aquela secura, aquele calor, e você recebe a neve, como se fosse um sorvete, né? Que vai o quê? É como se você tomasse um sorvete, né? Naquele verão escaldante na ceifa, e vai refrigerando, né? Deliciando o seu corpo todo. Então, é a mesma coisa, como a neve refresca no verão, né? Na ceifa, naquele calor escaldante, o mensageiro de Deus. Quem que é esse mensageiro de Deus? O mensageiro fiel, fio é fio, tá conectado com Deus, tá? O mensageiro de Deus é aquele homem ou aquela mulher que são conectados com Deus, que não pervertem a palavra, a qual foi enviada. Qual que é a palavra? A palavra de Deus. E o seu Senhor, que é Deus, tem prazer nele e nela. É o que está falando aqui. Então, como o frescor da neve num dia de ceifa, ou seja, que refresca, que traz aquele gozo, aquele prazer, o mensageiro fiel, ou seja, o homem e a mulher que estão conectados com Deus, que estão levando a palavra de Deus de forma reta, de forma, na verdade de Cristo, sem perverter, sem distorcer, né? É para quem o envia, o Senhor. Ele reconforta a vida do Senhor, ele traz prazer para Deus, ele alegra a vida do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá agora para o versículo 14. Nuvens e ventos e nada de chuva, assim a pessoa que promete, mas não cumpre. O próprio versículo já fala, né? Mas vamos lá. O que é isso aqui? Aqui são aquelas pessoas que falam, mas nunca fazem nada. Ou aquelas que se gabam e nunca fizeram nada. Ou seja, pessoas que falam demais e não cumprem o que falam. E as escrituras nos orientam, né? Elas nos orientam, seja a nossa palavra sim, sim, e o nosso não, ou o nosso não, 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 né? O que a gente falar, nós devemos cumprir. Então, aqui nós temos dois exemplos, querido e querida. Você pode ler lá em Judas 12, no capítulo de Judas 12, o que fala em Judas 12? Aqui, ó, mais de 1000 anos se passaria até que Judas, irmão de Jesus Cristo, e Tiago fizesse referência a essa passagem do Antigo Testamento em sua epístola canônica à Igreja do Novo Testamento, Judas 12. Então, eu estou dando aqui um exemplo para vocês, amém? Glória a Deus. Agora vamos para o versículo 15. Com paciência, dobra-se um magistrado. Nós falamos de magistrado hoje, né? E a sua língua macia pode quebrar ossos. Então, esse versículo está relacionado com os versículos Provérbios 14, 29 e Provérbios 15, versículo 1. E aí, o que eu vou dizer aqui para vocês? Meu querido e minha querida, é que a pessoa, né, quando aqui fala assim, com paciência dobra-se um magistrado e a língua macia pode quebrar ossos, na outra versão fala assim,
a longanimidade persuade o príncipe e a língua branda esmaga ossos. Então, que a pessoa que sabe esperar em Deus, que sabe esperar o momento de Deus agir, ou seja, a pessoa longânima, que é dirigida pelo Espírito Santo, né? Que é uma pessoa que dá prova de quê? De grande sabedoria. É a pessoa que tem a presença de Deus e age com muita paciência, porque ela tem o fruto ela anda no fruto do Espírito. É uma pessoa que tem o quê? Paciência, que tem mansidão, ou seja, ela anda no fruto do Espírito, né? Conforme Gálatas 5, 22, 23. Amém? E ela tem a língua o quê? E tem a língua, a fala graciosa, macia, branda, que pode quebrar osso. O quebrar osso significa tritura. Quebrar osso é triturar qualquer resistência. Então, ela amolece, ela cede, ela amolece a alma. Amém? E aí, eu tenho aqui um exemplo muito tremendo, que é Lucas 18, né, um versículo relacionado, Lucas 18, versículos 2 ao 8, que é da parábola da viúva persistente, onde nós vamos ter o caso do juiz, que não temia a Deus, que é o magistrado, e da viúva, que clamava por justiça. E ele não temia a Deus, só que ele pensou assim, eu acho melhor eu já fazer o que essa mulher está me importunando, porque senão depois eu vou ter problema. Então aqui em Lucas, a palavra da viúva persistente, né? Então aqui aí Jesus propôs a parábola, né? E lhe contou que nem que aí havia o juiz não temia a Deus, como eu disse, e havia a viúva que clamava por justiça. O juiz ele não era sensível à necessidade das pessoas. E a viúva ia lá, sempre, faz-me justiça na causa que eu pleitei. E ele, por algum tempo, não quis atender. Contudo, como essa viúva o importunava, o que ele pensou? Farei justiça a ela para não acontecer que por fim venha me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor, atentai a resposta do juiz da injustiça. Porque antes dele, ele falou assim, versículo 4, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Então ele pensou, vou fazer de novo, vou fazer de uma vez o que ela quer, porque senão eu vou acabar me aborrecendo ainda mais. Então Deus fala, atentai a resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, ele vos fará justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? É a pergunta. É a pergunta. Ponto de interrogação. Então, é a parábola aí da viúva persistente. Então, a pessoa que tem a presença de Deus no falar, que tem a direção do Espírito, que anda no fruto do Espírito, ela consegue pela língua amolecer a alma do magistrado, daquele que tem a cerviz dura. Ela consegue triturar, ela consegue quebrar os ossos. O que é quebrar os ossos? Triturar qualquer resistência. Eu sei disso. Consegue. Porque Deus, o Espírito Santo faz isso. Sabe? Então, com a presença de Deus, com a língua branda, com a língua graciosa, amolece, cede. O outro cede, ela consegue. Não é ela. É o fruto do Espírito, o poder do Espírito Santo. Né? Não é a pessoa. Nós não temos poder de nada. Não é a viúva. Sabe? É o Espírito Santo em nós. Né? É a sabedoria de Deus em nós. É o poder de Deus em nós. É Ele que vai. Amém? É Ele que vai. Agora vamos para o versículo 16. Que tem a ver com 17. Encontraste mel? Come o suficiente para que não fiques enjoado e o vomites.
O 17 também tem a ver, mas eu vou falar o 16, depois eu falo o 17. O que está falando aqui? Se você comer demais, tudo que você come demais, você enjoa. E tudo que vem fácil demais, você não valoriza. Então, tudo na vida você tem que fazer com moderação e equilíbrio. Tudo que você for fazer, tudo que você receber, tudo que você usufruir, tem que ser com moderação e equilíbrio. Exemplo, vai fazer comida? Você tem que fazer com moderação e equilíbrio, porque senão você desperdiça. Você vai comer, você tem que comer com moderação e equilíbrio, senão você passa mal. Você vai comprar, você tem que comprar com moderação e equilíbrio, senão vence e estraga. Então, tudo é com moderação e equilíbrio. É isso que a Bíblia está nos ensinando. E o 17 é a continuação. Que teu pé seja raro na casa do teu próximo, para que ele não se enjoe de ti e venha te odiar. Olha que interessante. De novo falando que tudo tem que ter moderação e equilíbrio. Aqui não é só na casa do próximo, não. É em todos os relacionamentos. Seja amizade, na casa do próximo, na casa do amigo, namoro, né? Casamento já é casamento, beleza. Você vai viver juntos mesmo, dormir na mesma cama, passar o dia todo juntos. Você escolheu isso. Mas no início de namoro, principalmente no início, gente, respeita o espaço do outro, né? Deixa o outro respirar. Pelo amor do Senhor Jesus. Não fica aquela coisa sufocante, não. Liga o dia inteiro, vigia o dia inteiro, manda mensagem o dia inteiro. Ó, tudo com moderação e equilíbrio. Aqui tá falando que teu pé seja raro na casa do próximo. Aquela pessoa que vai na casa do outro todo dia a ponto de começar a incomodar, de começar a deixar o outro desconfortável, isso não é de Deus. Olha a palavra dizendo. Então, tudo com moderação e equilíbrio. Então, ir na casa do próximo ao ponto de incomodar, porque a frequência está demais, é inconveniente. Começa a aborrecer as pessoas. E este ensinamento, como eu já falei, serve para todos os níveis de relacionamentos interpessoais, que nós estamos falando sobre isso hoje. Amizade, namoro. Nós temos que respeitar, meu amado e minha amada, o espaço do outro. Tá namorando? Respeite o espaço do outro. Ora. Vai orar. Vai estudar a palavra. Você trabalha, você estuda, você faz muitas coisas. Sobrou tempo? Não. Primeiro você ora, né? Primeiro de tudo é orar. Né? Orar, ler a palavra, alimentar. Aí você vai trabalhar, você vai estudar, você vai fazer ginástica, você vai fazer caminhada. Não fica lá, ó, sufocando, não. Você tá entendendo? Tirando o ar da outra pessoa, não. Seja moderado, moderada e equilibrado. Busque isso do Espírito Santo. Ai, Lúdia, eu não consigo. Eu sou tão carente. Não, deposita a sua carência no Senhor. Não, você vai sofrer, irmã. Viu, irmãzinha de Jesus? Você vai sofrer. Ah, vai. Tem essa notícia para te dar. Você precisa depositar toda a sua carência no Senhor. Quem supre as nossas carências é o Senhor. E a casa do próximo é a casa do próximo. Não é a nossa casa. A gente vai na casa do próximo, vai, visita e tudo, mas tudo com moderação e equilíbrio. A gente não... E outra coisa, quando vai, o próximo convidou, você não fica lá, sabe? Horas, para sempre também não. Convidou para almoçar, almoçou, né? Tomou um café, orou, vai embora. Porque o próximo ficou cansado, porque tomou café, conversou, né? Almoçou, tomou café, orou. O próximo tem que fazer outras coisas, porque no outro dia é outro dia, né? Então tudo depende do dia. Tudo com moderação e equilíbrio. Né? Depende do que combinar também, né? Às vezes, passa o dia, venha pra cá, vem passar o dia, é uma coisa, né? Mas se passou um dia no final de semana, o outro, você não vai não. Você espera um tempo, sabe? Depende do grau de intimidade, Lourdes. Beleza, mas todo final de semana, o próximo tem família, o próximo tem os afazeres, tem a questão financeira. Então a gente tem que analisar o complexo todo, sabe? E orar, até pra gente passear, visitar um irmão, uma irmã, um parente, a gente tem que orar. Amém? Versículo 18. Assim como uma arma, uma espada ou uma flecha aguda, é o perigo daquele que diz mentiras contra o seu próximo.
O que está dizendo aqui, Ludmila? Está dizendo assim, porque assim como as armas, né? Aqui tem armas. O que você está vendo aqui? Armas. Uma arma que atira, uma espada e uma flecha. Elas matam, elas ferem, ou elas podem matar, ferir e machucar. Então, assim como elas podem matar, ferir e machucar uma pessoa, assim como a mentira, que é do maligno, porque o pai da mentira é Satanás, a mentira, a difamação, a injúria, o falso testemunho também matam, entre aspas, ou ferem, ou machucam as pessoas. Então, quando você usa de mentiras contra o seu próximo, quando você usa de falso testemunho contra o seu próximo, quando você usa de difamação contra o seu próximo, quando você usa, o que mais que eu usei aqui? De injúria contra o seu próximo, você está matando o seu próximo, você está ferindo o seu próximo, você está machucando o seu próximo. Assim como espada, arma, flecha, sabe? Então, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para machucar, destruir, roubar. Assim como essas pessoas fazem isso. Está falando aqui no versículo 18. Aí você fala, eu sirvo a Deus ou eu sirvo a Satanás? Porque o pai da mentira é Satanás. E quem mente é o mesmo que levanta falso testemunho, é o mesmo que fere, é o mesmo que machuca, é o mesmo que mata. Aqui a arma, a espada, a flecha, mata mesmo, fisicamente. Mas as palavras que saem da sua boca para mentir, para levantar falso testemunho, para difamar, para fazer injúrias, mata a alma da pessoa. Mata a alma das pessoas. Isso é muito sério. Versículo 19. Eita glória, eita glória. Diz assim: dente que balança, nu. Pé deslocado são atitudes semelhantes a confiar no traidor no dia da aflição. Ai, Jesus. Querido e querida. Dente que balança, quebrado. Dente que balança, vamos logo pro dente quebrado? Mas pé deslocado, querido, se você tem um dente que balança, um dente quebrado, mas um pé quebrado, você não tem firmeza. E você sente uma dor lá no fundo que incomoda, uma dor insuportável. Assim é confiança na pessoa desleal, né? Uma pessoa desleal, uma pessoa sem fidelidade. E é uma dor insuportável. No meu caso, que tem dor crônica, que eu já contei para vocês, é uma dor insuportável. Insuportável. Então, aqui eu tenho uma metáfora. Eu estou imaginando a dor. Misericórdia, Senhor. Aqui tem a metáfora, né? Tá comparando. Você tem um dente quebrado, que balança, aquela coisa que tá doendo, e o pé quebrado. São atitudes semelhantes a confiar no traidor no dia da aflição. Na outra versão fala, como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é confiança no desleal no tempo da angústia. Triste, né, irmão e irmã? Triste demais, muito triste. Então, você não tem firmeza, você sente aquela dor insuportável lá no fundo que incomoda. É aquela dor insuportável. É a confiança na pessoa desleal, né? Assim é a confiança na pessoa desleal, na pessoa desonesta. No dia da angústia, no dia da aflição, pois você espera o quê? O apoio da pessoa. E descobre que não pode confiar, que ela é falsa. E dá uma sensação horrível. Horrível. Ontem eu e minha amiga falamos isso na cozinha do almoço, e você chora. Mas você chora aos pés do Senhor, né? É aos pés do Senhor que você chora, porque é só o Senhor, né? É só Deus. Por isso que a gente tem de confiar em Deus, né? Só em Deus. Mas o Senhor nos dá pessoas confiáveis também. O Senhor coloca. O Senhor coloca pessoas. É Ele que coloca. Amém? Tem essas pessoas que
está falando de 19, que Jesus, que o Senhor tira, mas Ele traz presentes. E eu falo, eita glória. 20 são presentes de Deus, não é presente. 20, mas dá para contar numa mão, né? Como tirar a própria roupa num dia de frio, de neve, ou derramar vinagre numa ferida. Aí vocês devem pensar, não, Lu, você está querendo hoje falar de ferida, né? É ter de cantar com o coração entristecido. É que estão falando de relacionamentos, né? Relacionamento é isso aqui. Então, querido, querida, quando tiramos a roupa de inverno do próximo, nós tiramos a proteção contra o frio. A metáfora aqui. Logo, você está tirando a proteção que a pessoa tem com relação à situação que ela está vivendo. Porque aqui está dizendo como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é ter de cantar com o coração entristecido. Então, quando você tira a roupa de inverno do próximo, do outro, você está tirando a proteção contra o frio. Logo, você está o quê? Tirando a proteção que a pessoa tem com relação à situação que ela está vivendo naquele momento. Você está tirando dela aquilo que a conforta naquele momento. Assim como quando você derrama vinagre nas feridas do próximo, você não sente a dor que a pessoa sentirá. Você pega o vinagre, derrama na ferida, a pessoa sente dor, grita, você fala, mas eu não estou sentindo nada. Não está doendo nada. Então é muito fácil, querido, quem está de fora da situação, julgar a dor do outro e desejar que o mesmo esteja feliz, esteja rindo, naquele momento que a pessoa está em aflição. Como diz o ditado, pimenta nos olhos dos outros é refrigério, é refresco. Então nós temos que, quando vê uma pessoa sofrendo, pessoa em aflição, ouvir. O cristão tem que ouvir. Ah, não tem paciência com essa pessoa que fica aí sofrendo. Não ouve a dor dela. Sabe? Jesus ouvia. Ele não julgava. Só porque você acha que a classe social, ou a cor da pessoa, ou onde ela nasceu, no grupo que ela nasceu, ela foi mais privilegiada que você, não quer dizer que ela sofreu menos que você. Ou a situação dela é melhor que você. Não. Cada um tem uma bagagem. Cada um tem uma história. E se Deus colocou aquela pessoa perto ou no seu caminho, querido e querida, e ela está passando por um momento de aflição, não tire a capa dela de frio. Não tire. Não jogue não jogue vinagre na ferida dela, não. Cuide. Agasalhe. Vem cá. Ó, deixa eu te dar um agasalho. Eita glória. Oh, louvado seja o Senhor. Vem cá que eu vou te abraçar. Vem cá que eu vou te abraçar junto. Vem cá, nós estamos no mesmo barco. Senta aqui. Eu vou te abraçar. Vem cá, eu vou cuidar desse machucado seu. Como que é? Você machucou? Não vamos cantar agora, a gente canta depois. Vamos louvar o Senhor agora. Nós vamos adorar o Senhor do jeito que você está. E eu tenho certeza que daqui a um tempo nós vamos louvar, porque essa ferida sua vai cicatrizar. O cristão é assim. O cristão, ele não tira a capa do outro e não derrama o vinagre na ferida e fala, canta. Sabe quem fazia isso? Eu vou falar quem fazia isso. Lá, quando o povo israelita, dá até vontade de chorar. O povo israelita, gente, eu estou chorando, eu sou sensível. Ai, Ludmila. O povo israelita, queridos, quando estavam presos no cativeiro, tá? Quando eles estavam presos no cativeiro, e eu estou assim empolgada aqui na palavra, que eu já estou indo lá do versículo 27, pensa bem. Os exilados hebreus, quando eles estavam presos, eles não tinham a menor motivação para cantar, para louvar a Deus. Os cânticos de Sião, eles estavam presos. Mas os dominadores queriam que eles cantassem. Eu quero que vocês cantem. Vocês precisam cantar. Nós queremos que vocês cantem. Então, quando a gente comporta assim,
desprezando a dor do outro, ou achando que a nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso testemunho é muito, eu sofri muito mais que você, nós estamos desprezando a dor do outro. Nós temos que falar assim, olha, eu entendo a sua dor, né? Eu compreendo perfeitamente, escuta a dor do outro. E às vezes você pode usar até um testemunho para animar o outro. Nossa, eu já passei por isso e Deus me deu vitória. E vai te dar. Você vai usar palavras, você vai usar a palavra de Deus, você vai usar a palavra de Deus, você vai usar a palavra, o conforto, essa roupa de frio, a pessoa está com frio, esse casaco que ela está lá, ferida, a palavra, Jesus, o sangue, você vai levar isso tudo para a pessoa. Ah, Ludi, se a pessoa já tiver, não, ela acha que está sofrendo. Tudo frio, tá tudo superficial, a gente precisa levar mais. Aqui, ó, sai cura, libertação, a nossa boca é manancial. É daqui que vai sair a palavra cura, libertação. Se a pessoa já aceitou Jesus, mas ela está doente de novo, porque nós podemos cair, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Amém? É isso aí. Agora nós vamos para o item 3, o relacionamento. Qual que é o nosso título? Então, Provérbios, a letra A, Provérbios em relação aos relacionamentos interpessoais. Agora, com os inimigos, capítulo 25, versículos 21 a 24. Então, os versículos 21 e 22, querido e querida, tem a ver, tá? E vai ter a ver eu vou ler o versículo, mas tem tudo a ver com Mateus, capítulo 5, versículos 39, 40, 41 e 42. Que diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E procedendo assim, que amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele, e a ver o Senhor te recompensará. Então, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoará as brasas vivas sobre tua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Olha só. E quem vai te retribuir pelo fato de você ter cedido é Deus. Então, Mateus diz assim: jamais use a vingança. Eu vos, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas se alguém te ofender com tapa na face direita, volta-lhe também a outra. Tudo no sentido espiritual. Se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ela 2. Dá a quem te pedir e não te desvies de quem deseja que lhe emprestes algo. Amém? É a lei da não resistência que chama esse título. Jesus fala, não use de vingança. Ou seja, e quem vai te retribuir pelo fato de você ter cedido? É Deus. Então, o próprio versículo, esses versículos de Mateus já explica todo o contexto aqui, né? Então, aquele que te aborrece, você faz o quê? Cede. Dá-lhe de comer, dá-lhe de beber, dá um sorriso, ora, ame. Amar o amigo é fácil, mas o inimigo? Ame. 23. Como o vento norte traz a chuva, assim a língua fingida provoca olhar irado. Então, assim como vemos o tempo, querido e querida, armando, né? Quando vai fazer aquele temporal, né? Quando vem a chuva, né? A gente vê o quê? O tempo armando, trazendo chuva, escurecendo. Assim nós vemos o quê? A pessoa falsa, fingida, a expressão do rosto dela é fechado, é amargo, é irado. E a gente pode ver isso no Salmo 101, versículo 5. Fala assim, a quem difama os outros às ocultas, eu o farei calar. Assim como outros altivos de coração e arrogantes não suportarei. Amém?
Glória a Deus. Versículo 24. Melhor é viver solitário ou solitária num canto sob o telhado do que partir a casa com uma mulher ou um homem, uma mulher briguenta ou um homem briguento. Um dia eu vi no Facebook uma amiga falando que só falava que os provérbios só são para mulheres. Eu falei, não, é para mulheres e homens, viu? É tanto para homem quanto para mulher. Então, querido, é melhor ficar sozinho ou sozinha num canto qualquer que seja do que com uma pessoa rixosa, do que com uma pessoa briguenta ao seu lado. Isso é fato. Gente, ninguém suporta uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Ninguém suporta. Uma pessoa, eu quando fui casar, eu orei muito pedindo a Deus, um homem de Deus mesmo, né? Não um religioso que andasse com a Bíblia debaixo do braço, que tem muitos. Não, eu falei, pai, eu quero um homem com Cristo mesmo dentro do Senhor, sabe? Cristão mesmo, seguidor de Cristo. Não quero nem fanático nem religioso, não. Eu quero com a essência do Senhor dentro dele. Por quê? Porque a pessoa que tem Cristo tem o Espírito Santo. Vai ter defeito? É claro, porque perfeito é só o Senhor, né? Mas pelo menos a pessoa busca a cada dia ser tratada, busca e anda ao contrário disso aqui. Amém? A pessoa tem o fruto do Espírito, a pessoa é calma, tranquila, busca na palavra, alimenta e vive a palavra, tenta viver, praticar, não é isso? E isso aqui, querido, querida, tá falando mulher ali, mas não é só mulher não, é mulher e homem. As pessoas acham que é só provérbio, tu fala só de mulher, mulher não, é mulher e homem. Perdão, viu, querido, querida? Então, um homem de Deus, né, cheio do Espírito Santo, ele vai querer o quê? Ele quer uma mulher de Deus, sábia, prudente, virtuosa. E essa mulher também ora e almeja um marido o quê? Que seja um varão do Senhor, de fato e verdade, para casar e viver dentro de uma mansão, de fato e verdade. Agora, para casar e viver dentro de uma mansão linda e maravilhosa, com uma pessoa rixosa e briguenta, é preferível ficar o quê? Só e tranquilo ou tranquila, esperando em Deus, orando. Então, é o que está dizendo. É preferível você ficar só tranquilo numa casinha pequenininha, né? Com tranquilidade, paz, né? É melhor viver solitário num cantinho sob o telhado que repartir a casa com uma mulher briguenta. É isso aí. Ou com um homem briguento. Vamos lá. Agora, item 4. Vamos falar dos relacionamentos interpessoais, provérbios concernentes aos relacionamentos interpessoais consigo mesmo. Vai ser o capítulo 25, aí vai ser dos versículos 25, capítulo 25, anotem aí, tá? Dos versículos 25 ao versículo 26, versículo 2. Então, versículo 25. Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia quando chega de uma terra distante. Então, querido, como a água sacia e mata a sede de uma garganta sedenta, né? Seca. Assim é a palavra de Deus, assim é as boas novas para nós hoje. Ela sacia o nosso espírito sedento. E veio de onde? De uma terra distante, Israel. Amém? Glória a Deus. Agora, versículo 26. Fonte turvada e nascente poluída é o justo que se amedronta na frente do ímpio. Então, você vê, fonte turvada, suja, e nascente poluída, é o justo. Então, o justo, ele é justificado pelo sangue do Cordeiro, mas toda vez que o justo cede às pressões do mundo perverso, ele permite o quê? Que a fonte que tem nele, de águas limpas, fique suja e contaminada. Por quê? Fonte turvada e nascente poluída é o justo que se amedronta na frente do ímpio. Ele está cedendo
às pressões do ímpio. Ele cede. Então, o justo foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Mas se ele cede às pressões do mundo, se ele cede aos ímpios, ao perverso, ele está permitindo que a fonte que tem dentro dele, que é Jesus Cristo, seja contaminada. Né? A fonte que tem dentro dele, que são águas limpas, seja contaminada. Amém? Versículo 27. Não é bom comer muito mel, nem buscar glória sobre glória. Nós até oramos sobre isso, né? Então, o que está dizendo aqui no versículo 27? Toda vez que eu busco reconhecimento por mim mesmo, na verdade eu estou me desmerecendo ao me enaltecer diante dos outros. Por quê? Porque comer muito mel quer dizer o quê? Comer muito mel, aqui ó, comer muito mel não é bom. Não é bom comer muito mel. Porque quando aqui está dizendo comer muito mel não é bom, é porque é quando eu quero o quê? Algo doce para o meu ego. Quando você quer algo doce para o seu ego, para o seu eu, para a sua própria glória, para massagear o seu próprio ego. Porém, isso não traz vantagem alguma, pelo fato de que nós já vimos isso hoje. Hoje nós estudamos isso, né? No início, lá naquela ilustração da parábola de Lucas. Então, isso não traz vantagem alguma pelo fato que todo o reconhecimento de valor tem que vir dos outros e espontaneamente, porque do contrário não terá valor algum, conforme Jesus nos ensinou lá naquela parábola de Lucas, sobre o lugar de se assentar. Se você mesmo se exalta, não tem mérito nenhum. A pessoa que tem esse comportamento, ela precisa orar muito e pedir ao Espírito Santo ajuda para ser tratada na alma e ter seu eu, como eu sempre digo, seu eu, seu ego, a sua carne, crucificados na cruz do Calvário, diariamente, né? E nós temos vários exemplos de pessoas assim. Aquelas que se acham, aquelas pessoas que se acham super crentes, isso não é legal. Sabe, que as pessoas que se gabam, isso não é legal. Então, nós precisamos, querido e querida, parar de buscar reconhecimento por nós mesmos, sabe? Porque nós estamos, na verdade, nos desmerecendo. Quando a gente fica nos enaltecendo diante dos outros. Ah, porque eu faço isso? Ah, porque eu... Não. Quem nos honra é Deus. Mas quem reconhece alguma coisa, quem nos exalta, é o outro, não é nós. Qualquer coisa que a gente faça, a nossa boca tem que ficar calada. O outro pode nos exaltar, nós não. É que o que falou lá sobre o lugar que se assenta, de Lucas, que nós usamos aquela parábola para ilustrar, né? Que eu falei, guarde esse versículo, guarde essas palavras. É porque, que eu falei, é melhor que o outro te exalte do que eu mesmo. Acho que é versículo 6 e 7, né? Acho que foi 6 e 7, foi. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio. Isso, foi versículo 6 e 7. Não te glories na presença de ninguém, né? Porque a palavra, Jesus usou, qual foi o termo que Jesus usou? Os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. E os arrogantes, os soberbos serão humilhados. Versículo 28. Uma cidade aberta, sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. Uma cidade aberta, que não tem muros e não tem proteção, assim é o homem que não tem domínio próprio, né? O inimigo pode entrar na vida dele por achar uma brecha e o destruir, né? Exemplo, a gente vê isso muito, temos visto isso muito nos jornais, na televisão, uma pessoa que mata a outra por causa de ciúmes. Meu Deus, terminou, não aceitou, vai lá e mata. Olhou para o lado, matou. A pessoa não tem domínio próprio, né? Não tem controle emocional, não tem fruto do espírito. A pessoa se diz que é crente,
pessoa diz que é crente, mas se o outro não está escutando, se o outro não está fazendo o que ela quer, ela vai lá e bate. Ela grita e vai gritando, vai brigando, vai gritando a ponto de bater. Que deu fruto do Espírito, que deu domínio próprio nisso. Então, a pessoa, ela está descontrolada emocionalmente. O versículo fala: uma cidade aberta sem muralhas, tal é o homem ou tal é a mulher sem autocontrole. A pessoa está descontrolada ou ela está, no sentido, a pessoa descontrolada emocionalmente. Revelando o que, Ludmila? Revelando as angústias, as frustrações e as aflições. Revelando isso. Revelando também que não tem o quê? A presença ali do Espírito Santo. Que é o que eu falei com meu esposo ontem. O Espírito Santo está longe nessa hora. Por que está? Porque eu penso o seguinte, lá em Efésios, no capítulo 4, versículos 29, 30, 31 e 32, certo? Que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, diz assim, o que nós falamos e o nosso modo de agir é o que entristece ou não entristece o Espírito Santo, estou resumindo. E que nós devemos tirar do nosso coração toda tristeza, toda amargura, todo ódio, toda cólera, toda ira. Então a nossa boca tem que ser bênção, abençoadora, edificadora, para nós, versículo 30, não entristecer o Espírito Santo, porque nós somos selados com o Espírito Santo. A gente tem um fruto do Espírito, domínio próprio. Amém? E tirar de nós toda a maldade. Toda maldade tem que ser tirada, toda cólera, toda ira. E sermos, o 32, bondosos. Amém? Então, essa pessoa, né, ela não está conservando o Espírito dentro dos limites da sensatez bíblica. Essa pessoa do versículo 28. E ela comunica às emoções o que? Desenfreadas. Ela não tem o freio do Espírito Santo. Ela comunica as emoções desenfreadas, ela comunica os pensamentos sórdidos e negativos de toda espécie. Né? E nós temos que ter o quê? O autocontrole. Nós temos que ter o quê? Nós temos que manter sob controle, dentro dos limites da sabedoria bíblica, dentro dos limites da presença de Deus, dentro do quê? Do controle do Espírito Santo. E nós temos, e é um presente que é um dom oferecido a todo crente sincero, como um dos gomos do fruto do Espírito, o domínio próprio. Então, quando eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu aceitei Jesus. O Espírito Santo habita aqui. O fruto do Espírito também. E é um trabalhar diário. Não é aceitar Jesus e acabou. Sentei aqui e acabou. Acabou. Agora estou tranquila, estou salva. Não preciso de Bíblia. Né? Vamos para a festa. Vamos aproveitar. Vamos fazer o que a gente quiser. Eu já estou salva, eu estou garantida. Não. Eu falo muito isso, a gente aceita Jesus, fomos salvos, tá? O nosso espírito. O nosso corpo, né? Ele só vai ser salvo, nosso corpo físico, glorificado, quando Jesus voltar. Agora, nossa alma, a salvação dela é diária. É um trabalhar diário. É diário, é um degrau a cada dia, através de quê? Oração, palavra, todo dia, palavra de Deus. Comunhão com o Senhor todo dia, o Espírito Santo trabalha todo dia aqui, convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo, trabalhando, crucificando a carne, o eu, as vaidades, tratando a alma, todo dia. Então, é isso aí. Então, Gálatas 5, 22, 23, Gálatas 5, 22, a gente vê lá o fruto do Espírito, nós ganhamos esse dom. Nós ganhamos o dom feliz de todo crente sincero. Quando a gente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E todos os dias, quando a gente pede, Senhor, fortalece-me no Senhor e na força do seu poder, em Efésios 6:10,